Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer, desenvolver, bem com nossos queridos colegas concurseiros conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também. Não custa nada e ajuda bastante. Então, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, nós estamos agora na nossa 15ª aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Tá? Estamos aí trabalhando no primeiro volume, já estamos aí quase terminando, né, o primeiro volume que trata da introdução. E nós estamos falando sobre os componentes curriculares, tá? Então já estamos aí na 4ª aula falando aí sobre componentes curriculares. E nós começamos uma temática que foi observação, registro e avaliação formativa. A gente não concluiu esse teminha na última aula e a gente vai continuar ele agora, tá? Então vamos continuar aqui com observação, registro e avaliação formativa. Neste documento, a avaliação é entendida prioritariamente como um conjunto de ações que auxiliam o professor a refletir sobre as condições de aprendizagem oferecidas e ajustar sua prática às necessidades colocadas pelas crianças. Ou seja, a avaliação na educação infantil, pessoal, jamais pode ser classificatória, jamais ela pode ser discriminatória como uma forma de rotular aluno, colocar quem conseguiu, quem não conseguiu, tá? Eu tô um pouquinho de torcicolo, pessoal, então vocês vão ver às vezes eu me mexendo na aula assim, mas o pescocinho tá doendo. Gravei aí umas 3 aulas na madrugada, então, né, posição assim deixa a gente meio com torcicolo. Tô velhinho, né, fiz aniversário ontem, então já tô velhinho aí, quase de bengala, então por conta disso, né, começa a doer tudo, aí você percebe que já não é mais jovem. Por isso que às vezes eu me mexo assim, então vocês não reparem, tá, que realmente, com dor ou sem dor, a gente precisa continuar as videoaulas. Gente, então eu falei que as avaliações, na outra aula, as avaliações, elas não podem, na educação infantil, de forma nenhuma ser classificatória. Por exemplo, eu comentei que teve uma professora que trabalhou comigo que enfrentou muito problema no estágio 2, porque ela tinha os carimbinhos, né, de carinhas. E, inclusive, na última aula, tem uma parte do documento que fala sobre essa questão das carinhas também, carimbinhos e tal. E ela colocava, eu também não via nada demais nessa, ela colocava as carinhas, ela colocou uma carinha triste, mostrando ali pra mãe que a criança ela ainda não tinha alcançado aquele determinado objetivo tal. Gente, mas não pode fazer isso, porque você na educação infantil não trabalha com aquilo que a criança não sabe, com aquilo que ela não aprendeu, você trabalha com aquilo que ela aprendeu, ou seja, aquilo que ela aprendeu, gente, tá ótimo, maravilha, é lindo, é com isso que você trabalha, você não pode assim, mas ele não atingiu, mas qual o objetivo? O seu? Porque o objetivo da criança, gente, é aquilo que ela consegue aprender. Então você não pode determinar assim, você tem que aprender X conteúdos em determinado tempo. A criança ela tem um tempo de aprendizagem. Então, você não pode definir assim, tipo, a sua meta e dizer se a criança conseguiu ou não alcançar. Ela alcançou a meta dela, e a meta dela, qual que era a meta da criança? É aquilo que ela conseguiu aprender. A criança ela não mede assim, olha, eu tenho que aprender tantas letras até o final do ano. Não, ela vai conhecendo as letras, e à medida que ela vai aprendendo, para ela o aprendizado dela está ótimo. Tá? Mas então é a criança que define o que ela aprende ou não. Não, gente, a criança ela tem o tempo de aprendizado dela. Né? Ontem aí eu completei 43 anos, né? E, gente, até hoje eu tô aprendendo coisas. Até hoje aí eu apanho porque eu tomo decisões erradas. Quem não toma decisão errada até hoje na vida aí, né? Chegando perto da minha idade, até um pouquinho mais. Então a criança, gente, ela tá num período de aprendizagem. Você não pode rotular, definir assim, você tem que aprender tanto. A criança ela não é um caixote, né? Eu costumo dizer aí pra todo mundo, eu não trabalho com caixote de uvas, eu trabalho com crianças. E a criança não é um caixote aí que você despeja informação em cima dela. Tá? Ela é um ser humano, ela tem cultura, ela tem vivência, ela tem experiência. E de acordo muitas vezes com o que ela está vivendo naquele momento, só permite que ela aprenda até ali. Tá? Então você não pode de forma nenhuma fazer uma avaliação classificatória na educação infantil, isso não existe. Então aqui está falando que a avaliação ela é entendida como que um conjunto de ações que ajudam o professor a refletir sobre a sua prática pedagógica. Se a criança, tipo assim, se a criança não aprende, a culpa é do professor. Não é que a culpa é do professor. Se você vê que a maioria da sua turma não está conseguindo ter aquela resposta que você gostaria, é provável que você tenha que mudar a sua metodologia de trabalho, seus conteúdos, suas práticas pedagógicas, alguma coisa ali que possa trazer a atenção da criança, porque, gente, se a criança não tem interesse na atividade, ela não vai aprender nada, tá bom? Então não adianta, é a mesma coisa a minha esposa, por exemplo, eu sou viciado em Harry Potter, gente, camiseta, e ontem eu fiquei triste que eu não ganhei nada do Harry Potter, mas, gente, eu gosto muito de Harry Potter, minha esposa não suporta. E não adianta eu querer falar, senta aqui comigo, assiste comigo. Algumas vezes ela tentou sentar, assistir, não gostou, né? Vou fazer o quê? Vou obrigar a mulher a gostar agora do Harry Potter? Então, assim, se ela não tem interesse, aí, por exemplo, livros, né? A gente tem bastante livros aqui, né? Ó, não sei se dá pra ver aí, ó. Lá em cima tem bastante também, ó. E aí o que acontece? Mas a minha esposa, por exemplo, ela tem o gosto dela, eu tenho o meu.
né? Então, por exemplo, eu tenho os livros do Harry Potter aqui em cima, mas ela não gosta de Harry Potter, ela não vai ler os livros do Harry Potter, mas ela gosta, por exemplo, de Dan Brown, né? Nós temos alguns livros aqui do Dan Brown, ela gosta do estilo de escrita dele, das histórias dele, gosta de Zíbia Gasparetto, Mário Sérgio Cortella, a gente gosta, né? E de algumas coisas em comum, e outras ela gosta ali de algum Augusto Cury. Augusto Cury ela não gosta muito, mas temos aqui alguns livros também do Augusto Cury. Então, assim, gente, ela ela tem os gostos dela, as preferências dela, então eu não posso obrigar ela, por exemplo, você não gosta de livro? Então lê esse aqui, ó. Não, não pode, gente. A pessoa tem que ler aquilo que ela gosta, ela tem que fazer aquilo que ela gosta. Então, se a pessoa não demonstra interesse, ela vai ler um livro, ela não vai conseguir terminar. Porque ela não, é um tema que não interessa para ela. A mesma coisa é a criança. A criança ela tem que se interessar pela atividade, por aquilo que está sendo proposto. Por isso que é extremamente importante, na verdade, é extremamente indissociável aí que você trabalhe com temas que não estejam ligados à vida do aluno fora da escola, tá? Porque se está ligado ao cotidiano dele lá fora, ele vai demonstrar interesse, porque ele está vivendo aquilo que ele vive lá fora, ele está vivendo na escola de uma forma sistematizada, tá? Então é muito importante isso. Então a avaliação, ela serve para mostrar ao professor o que está dando certo e o que não está. E o professor deve mudar sua metodologia, seus conteúdos, e não dizer assim, a criança não alcançou, tá? É aquele famoso assim, eu ensinei, se não aprendeu, aí é com ele. Não, gente, pelo amor de Deus, se a criança não aprendeu, cabe ao professor aí garantir aí uma nova forma de aprendizado que possa fazer com que a criança se interesse e tenha mais facilidade. Tá? Olha, eu falei de indissociável, tá aqui embaixo. Ó. É um elemento indissociável do processo educativo que possibilita ao professor definir critérios para planejar as atividades e criar situações que gerem avanços na aprendizagem das crianças. Isso aqui é exatamente o que eu acabei de explicar. Tá? Então a avaliação ela é um elemento aí indissociável no processo educativo. Tem que ter avaliação no processo educativo, mas aquela avaliação... Tem muita gente que confunde, o pessoal fala assim, ó, porque não pode avaliar na educação infantil. Pode e deve avaliar na educação infantil, mas dessa forma aqui, tá? De uma forma de orientação, de uma forma de reflexão, para que o professor possa ver o que está dando certo e o que não está, e como, se ele deve ou não alterar, modificar aí a sua metodologia de trabalho, bem como os instrumentos aí, objetos e por aí afora. Tá? Ela não é para caráter de classificação de alunos, ela é para reflexão do professor sobre o que está ou não dando certo na sua aula, tá bom? Mas ela é indissociável, tá? Tem que ter avaliação, sim. E ela possibilita aí, né, o professor definir critérios para planejar as atividades e criar situações que gerem avanços na aprendizagem das crianças. Tem como função, pessoal, a avaliação, ela tem como função acompanhar, orientar, regular e redirecionar esse processo como um todo. Gente, isso aqui é mais do mesmo, acabei de explicar isso aqui. No que se refere às crianças, a avaliação ela deve permitir que as crianças acompanhem suas conquistas, suas dificuldades e suas possibilidades ao longo do seu processo de aprendizagem, tá? Então, gente, de uma forma que não discrimine, o professor pode mostrar para as crianças aí quem aprendeu um pouquinho mais, quem ainda está aprendendo, de modo a estimular as outras a chegarem aonde os coleguinhas estão. Jamais de modo inclusive fala de estrelinhas também, no texto aí da última aula, quase no final da última aula, da aula 14, fala sobre essa questão de estrelinha também, tá? Então aqui eu ia fazer uma brincadeira, mas está escrito lá. Você não pode ficar também colocando estrelinha nos alunos lá que, porque olha que perfeito, olha gente, fulano conseguiu. Não pode, porque você menospreza os demais, tá? Você derruba a autoestima deles. Então você tem que chegar e falar assim, que legal que você conseguiu. E você? Olha, tá chegando perto, hein? Tá chegando perto, legal. E fazer uma disputa amigável, não uma disputa assim de tipo primeiro e segundo lugar. Mas sempre trazer assim um incentivo para que aquela outra criança ela busque chegar onde o outro coleguinha chegou também, tá? É importante também mostrar para eles essa questão da avaliação, mas de modo a mostrar tudo que eles já aprenderam, tá? Incentivar eles aí a aprender mais, e não de modo a mostrar que tem colega ali que conseguiu e ele não. Assim não pode. Para que isso ocorra, o professor ele deve compartilhar com elas aquelas observações que sinalizam... Puta, gente, desculpa. Eu vou falando por partes aqui, por parágrafos, e eu acabo explicando e depois está aqui. Mas é bom que aí vocês veem que, né, o professor Supermalva aí está na linha certa, tá? Então vamos lá, eu acabei de explicar isso aqui. Para que isso ocorra, o professor deve compartilhar com elas, né, com as crianças, aquelas observações que sinalizam seus avanços e suas possibilidades de superação das dificuldades, tá? Então sempre apontar o que eles alcançaram e não o que eles não alcançaram. Que bom, pessoal, eu vejo que eu estou aqui no caminho certo, né? Quando eu explico e depois eu vejo a explicação embaixo. Vamos lá. São várias as situações cotidianas nas quais isso já ocorre. Como, por exemplo, quando o professor diz, olhe, que bom,
você já está conseguindo se servir sozinho. Ou quando torna observável para as crianças o que elas sabiam fazer quando chegaram na instituição e com o que sabem até o momento. Então, assim, o professor também mostrar isso em forma de incentivo, tá? Sempre, isso aqui eu também já expliquei, mas vou dar mais um tapinha aqui para ajudar. Então, quando o professor, por exemplo, chega e fala assim, olha que legal, você já consegue colocar comidinha sozinho, mostrando que no começo a criança não conseguia e agora ela consegue. Então, você mostrar esse avanço, você incentiva a criança a continuar buscando melhorar. Tá? Então sempre assim, ver onde ela melhorou e falar, olha que legal, agora você já consegue escrever a letrinha A, olha que legal, agora você já consegue fazer esse desenho sem rabiscar, olha que legal, sempre dessa forma, tá? Parece meio professor Helena do Carrossel, mas gente, é assim que tem que ser, tá bom? Sempre com o incentivo. Nessas situações, o retorno para as crianças se dá de forma contextualizada, o que fortalece a função formativa que deve ser atribuída à avaliação. Além dessas, existem outras situações que podem ser aproveitadas ou criadas com o objetivo de situar a criança frente ao seu processo de aprendizagem. Tem muito o que explicar aqui não, pessoal. É importante que o professor tenha consciência disso para que possa atuar de forma cada vez mais intencional. Então, assim, sempre... Agora dá para explicar aqui. Sempre colocar assim, um retorno para as crianças daquilo que elas aprenderam de forma contextualizada, tá? Sempre mostrando ali por que era tão importante ela realizar aquela atividade, olha só o que ela alcançou, tá? Isso fortalece aí a função formativa da criança, tá? Que deve ser atribuída aí à avaliação, ou seja, o professor realmente perceber também ali o avanço que a criança teve. Importante que o professor tenha consciência, né, desse tipo de como chegar na criança e abordar ela e mostrar o que ela alcançou, tá, para que ela possa aí atuar de forma cada vez mais intencional. Desculpa, o professor atuar de forma cada vez mais intencional. Isso significa definir melhor a quem se dirige a avaliação, se ao grupo todo ou às crianças em particular, qual o melhor momento para explicitá-la e como deve ser feito, tá? Então assim, gente, mostra também, o professor tem que saber quando ele vai avaliar, olha turma, que legal, vocês estão conseguindo, e quando ele tem que chegar realmente, que ele vê que tem muita discrepância na sala, chegar no particular e, né, sempre ali passeando pelas mesas, falando, olha que legal você está conseguindo, ó, que bacana, hein? Ó, tenta usar essa corzinha para ver se melhora, tal. Então sempre dessa forma, tá? Então tem momentos ali que ele vai avaliar a turma como um todo e tem momentos que ele tem que passear pelas mesas ali e dar um choque positivo ali em algumas crianças para que elas tenham um incentivo de continuar. Senão também a criança vê o colega ali fazendo um desenho gráfico ali fantástico e ela fazendo um rabisco ali, ela vai desanimando. Então o professor tem que elogiar, falar, ó, que legal, olha só, gente, que ele conseguiu fazer aqui, e tal, né? De modo a incentivar, de mostrar para ele que o desenho dele é diferente do colega, mas que ele também está conseguindo. Então existem esses momentos aí de fazer a avaliação, de dar o retorno da avaliação para as crianças de forma geral, e tenha os momentos que o professor tem que pegar aluno por aluno ali. Não necessariamente todos, mas normalmente aqueles que estão com um pouco mais de dificuldade. Esses momentos de retorno da avaliação para a criança, eles devem incidir prioritariamente sobre as suas conquistas. Gente, chover no molhado aqui, tá? Que é aquilo que eu já venho falando desde o começo da aula, tá? Só trabalhar parte avaliativa de retorno de avaliação sobre o positivo, nunca sobre o negativo. Apontar aquilo que a criança não consegue realizar ou não sabe só faz sentido numa perspectiva de possível superação, quando o professor detém conhecimento sobre as reais possibilidades de avanço da criança e sobre as possibilidades que ele tem para ajudá-la. Isso aqui acontece, pessoal, quando você tem, por exemplo, uma criança, quando você tem, por exemplo, um caso de criança com necessidades especiais, por exemplo. Tá? Então é um exemplo que eu estou dando aqui. Então ele realmente tem um nível de dificuldade que não importa o que você faça, ele não vai evoluir. Aí sim, né? Você vai fazer em formato de relatório normalmente, você vai fazer uma avaliação ali, um relatório avaliativo falando que a criança ela não consegue alcançar, não consegue progredir mais e que você não possui ferramentas, não possui condições de auxiliá-la. Então ela precisa ser encaminhada aí para uma outra determinada forma de aprendizagem, uma sala especial. Quando dá para o AE é diferente, pessoal, que é o atendimento educacional especializado. Peço que vocês dêem uma olhadinha na minha videoaula lá do AE, que é muito bacana, tá? Só vocês colocar lá, AEE Super Malva. Vocês vão ver que vocês vão encontrar a videoaula muito legal.
O AE, ele é em consonância com a sala regular, mas para a criança ser atendida pelo AE, ela tem que ter condições de progredir na sala regular. Esse caso específico que está falando aqui é quando a criança ela realmente tem uma necessidade especial que ela não progride, tá? O professor vê, tem certeza, ele vai conversar com outros especialistas ali, ver o caso da criança, e vai finalizar com um relatório avaliativo, principalmente para os pais, falando que, olha, não é possível realmente trabalhar com essa criança. É um caso muito esporádico isso. Tá? Aí sim o relatório pode se dar em forma de avaliação. Aí sim você pode realizar uma avaliação classificatória, dado que a criança não consegue, certo? Só nesse caso. Do contrário, ao invés de potencializar a ação das crianças e fortalecer a sua autoestima, a avaliação pode provocar-lhes um sentimento de impotência e fracasso. Gente, mais uma vez é chover no molhado. Tá? Se você der um retorno avaliativo para a criança sobre aquilo que ela não conquistou, você não incentiva ela a continuar. Você, pelo contrário, você desanima, você joga um balde de água fria na cabeça dela. Outro ponto importante de se marcar refere-se à representação que a criança constrói sobre a avaliação. Tá? O professor deve ter consciência de que a forma como a avaliação é compreendida na instituição e por ele próprio será de fundamental importância para que a criança possa construir uma representação positiva da mesma. Então, assim, ninguém gosta de ser avaliado, né, pessoal? É muito ruim, né? Quando você percebe que uma pessoa está ali avaliando o que você está fazendo. Então, assim, a criança, o professor, ele precisa ter consciência de como a criança vai entender aquela avaliação. Então tem criança que às vezes você fala assim, nossa, eu brinco muito assim com as crianças, né? Nossa, que desenho feio. Aí as menininhas dão risada, porque elas sabem que o desenho delas está lindo. Elas sabem que eu estou brincando. Diferente, tem uma criança que se eu chegar e falar assim, só olhar para o desenho dele, ele já começa a tremer e não quer mais fazer. Porque ele acha que eu estou julgando o desenho dele. Eu nem falei nada, eu nem abri a boca, né? Só de eu chegar perto dele, ele já tremeu. Às vezes eu falo assim, nossa, olha só seu desenho e tal. Aí ele fica todo assim. Quando eu falar do desenho do colega e ele vê que o desenho do colega tá melhor, ele sente que o dele tá uma porcaria. Então o professor também tem que saber como que a criança recebe essa avaliação, mesmo quando você elogia a avaliação dela. Tá? Porque se ela sentir que a avaliação dela, a atividade dela, porque se a criança sentir que a atividade dela não está bonita e o professor vem, a criança sente assim, de tipo, seu falso, né, seu hipócrita. A criança já olha assim, ela sabe que o professor está mentindo para ela. Então, mesmo uma avaliação positiva, você derruba a autoestima da criança. Então tem criança ali que você tem que deixar ali, né, fingir que não está vendo, deixar o bichinho fazer sozinho. Quando chegar no final, você dá um elogio, né, você mostra para ele que ele alcançou o objetivo. Então tem até as formas de falar de uma forma positiva, de uma avaliação positiva com a criança, tem que tomar cuidado. Tem que ter essa consciência aí de como a criança vai receber essa avaliação, mesmo ela sendo positiva, certo? Acho que deu para entender, né, pessoal? É mais fácil quando você já tem um tempo assim, que nem eu, né, tenho aí 17 anos na Prefeitura de Guarulhos, então é muito mais fácil, porque você já passou por essas experiências, então para você ser muito claro, eu já tive vários alunos que, se você elogiava o desenho, o moleque só voltava meter um pé na sua bunda, sabe, assim, tipo, ele sabia que a lição dele estava uma porcaria, e o meu elogio fazia ele se sentir pior ainda. Se eu tivesse falado que o desenho dele estava feio, talvez não tivesse causado tanto impacto do que eu elogiar um desenho que ele mesmo sabia que não estava bom, tá? Então assim, quando a gente tem essa experiência de sala de aula, é até mais fácil de compreender isso. A avaliação também é um excelente instrumento para que a instituição possa estabelecer suas prioridades para o trabalho educativo, identificar pontos que necessitam de maior atenção e reorientar a prática, definindo o que avaliar, como e quando em consonância com os princípios educativos que elege. Então a avaliação ela não auxilia somente o professor, mas ela auxilia também a instituição, sobre até mesmo o PPP, pessoal, que é o Projeto Político Pedagógico. Também tenho aulas aí sobre o PPP, né? Então, quem sentir interesse aí, procura lá, né, aula, coloca lá Super Malva, Projeto Político Pedagógico. Também tem algumas aulas aí sobre o PPP e também é legal para vocês entenderem um pouquinho sobre o que é, né? O PPP, que é uma das almas da escola. Eu acho que eu vou deixar até o link aí na descrição, tá bom? Do AEE e do PPP, tá? Eu vou procurar aí, vou colocar no link da descrição aí para quem tiver interesse, tá? Não precisa estar assistindo, só se tiver interesse. Então, assim, até mesmo para reavaliar o PPP, né, sobre para o ano que vem, aí para o próximo ano, como que vai ser esse projeto político-pedagógico, como que vai ser o sentido disso, né?
se está dando certo alguma coisa, aquilo que não está dando certo, se pode modificar, se tem que retirar, se tem que transformar, tá bom? Então a avaliação, ela acaba identificando aí pontos aí positivos e negativos na escola, né? Pontos aí de maior atenção aí, de modo a reorientar a prática pedagógica. Para que possa se constituir como um instrumento voltado para reorientar a prática educativa, a avaliação ela deve se dar de forma sistemática e contínua, tendo como objetivo principal a melhoria da ação educativa. Então a avaliação, pessoal, ela tem que ser sistemática, né? Então ela tem que ser uma avaliação voltada para aquela temática que está sendo trabalhada, e ela tem que ser contínua, ela tem que ser o tempo todo, durante todo o processo de aprendizagem, tá? Não pode ser só aquela avaliação final, igual era dada antigamente aí nos anos 80, anos 90, que a gente recebia ali um 10, um 9, um 8, um 7, na minha época era de A a E, né? A, B, C, D, E, né? E essa variação classificatória dada no final ali, puta merda, às vezes a criança se matava ali durante o bimestre inteiro, no dia da avaliação levava um pau, pronto, tá de recuperação. E às vezes tinha um fulano lá que não estudava porcaria nenhuma, no dia da avaliação ele conseguia colar sem ser pego e tirava uma nota e passava de ano. Então a avaliação ela tem que ser contínua, ela tem que ser durante todo o processo, para que o professor veja o aprendizado e o avanço do aluno. Para que não chegue no final, o professor sinta assim, que aquele aluno não avançou nada, quando na verdade ele teve um baita avanço gigantesco. Tá? Então ela tem que ser sistemática e contínua. O professor ciente do que pretende que as crianças aprendam, ele pode selecionar determinadas produções das crianças ao longo de um período para obter com mais precisão informações sobre sua aprendizagem. Então o professor pode montar ali tipo um portfólio de algumas produções das crianças, né, ao longo do período, para ter uma informação mais precisa. Então ele pega ali algumas atividades que ele achou que foi relevante, ele monta ali um portfólio. Então quando ele olhar aquele portfólio, ele vai ver realmente que a sala em si é uma sala boa, é uma sala forte, ou é uma sala fraca, uma sala que precisa de um pouco mais de atenção, ou de uma metodologia diferente. Tá? Não precisa pegar todo o conjunto ali, mas algumas atividades ali em si, né, ele vai recolhendo aquilo e ali ele vai vendo os avanços da sala de aula. Os pais também têm direito de acompanhar o processo de aprendizagem de suas crianças, se inteirando dos avanços e conquistas, compreendendo os objetivos e as ações desenvolvidas pela instituição. Gente, isso aqui é menos de 1% dos pais da escola que tem qualquer interesse na aprendizagem das crianças, gente. Normalmente, pai só está interessado em mandar a criança para a escola para não perder o Bolsa Família, por causa de óculos, por causa de leite em pó, por causa de uniforme, por causa de material escolar, e para ter um lugar para deixar o filho, para ele trabalhar ou para ficar em casa. Tá? Muito raro o pai e a mãe que realmente quer, que vai, corre atrás e busca ali que busca o desenvolvimento da criança, tá? É muito raro, mas eles têm esse direito de acompanhar todo o processo educativo, todo o avanço do filho ali. Agora a gente vai falar sobre objetivos gerais da educação infantil, tá? Então a gente aqui vai entrar numa outra temática que, na verdade, ainda está em componentes curriculares, mas é uma outra temática agora, tá? Então a gente vai entrar aqui, objetivos gerais da educação infantil. A prática da educação infantil deve se organizar de modo que as crianças desenvolvam as seguintes capacidades. Então, assim, as crianças precisam desenvolver aí algumas capacidades básicas, tá? E a prática da educação infantil, ela deve se organizar de modo a garantir essas capacidades, que são desenvolver, olha só, eu vou enumerar elas aqui e vocês vão pausando a aula aí e vão fazendo anotações de acordo com o que vocês acharem necessário, tá? 1. Desenvolver uma imagem positiva de si mesmo, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações, tá bom? 2. Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, ou seja, descobrir aquilo que ela é capaz de fazer. Desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com sua própria saúde e bem-estar. 3. Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social. A criança estabelecer ali vínculos afetivos, né, tanto com adultos quanto com crianças. Esses vínculos afetivos, tomem cuidado, pessoal, pelo amor de Deus, tá? Vínculos afetivos aí da criança, né, com adultos são vínculos aí de amizade, de fraternidade, de cooperação, tá? Quarto, né? Acho que é o quarto aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os demais.
respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração. Então fala aqui sobre a criança, ela se desenvolver, expor as suas ideias, mas sempre respeitando as ideias dos outros e sempre tendo consciência de que a ideia dela ali, né, o conjunto de ideias dela, não é assim lei, tá? Não é aquilo que tem que ser seguido. Ela tem que respeitar a opinião dos outros, cada um tem uma forma diferente de pensar. Quinto, observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente, e valorizando atitudes que contribuam para a sua conservação. Tá? Então, assim, observar e explorar o meio ambiente, percebendo ali que tem uma função aí de ser um integrante, também um transformador do meio ambiente, de forma positiva, claro, né? E valorizando aí atitudes que contribuam para a sua conservação. Afinal de contas, sem o meio ambiente, nós estamos perdidos, né? A gente entra em extinção. Sexto, brincar. Brincar, né, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades. Então, gente, muitas vezes aquele famoso brincar por brincar, ele é necessário na escola também. Tá? A gente não pode só se apegar àquele brincar direcionado ali, sempre com foco pedagógico. Não, o brincar por brincar também é importante, para que a criança expresse suas emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades, sem ter a intenção de chegar a um objetivo. O objetivo dela é se divertir. E, acho que é sétimo agora, utilizar as diferentes linguagens, né, linguagem corporal, musical, plástica, oral, escrita, né, utilizar as diferentes linguagens ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos, e avançar no seu processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva. Tá? Então, várias formas de utilizar as diferentes linguagens, como fazer aí uso de várias formas de se expressar para o mundo. O último aqui, acho que é o oitavo, porque aqui está risquinho, tá, gente? Eu estou enumerando para auxiliar vocês. Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito e participação frente a elas e valorizando a diversidade. Gente, manifestações culturais, pode ser show, pode ser palestra, pode ser um culto a céu aberto aí de alguma igreja, né, uma pregação, qualquer que seja né, manifestação cultural, ó, até mesmo um evento, uma manifestação de protesto também é uma manifestação cultural. Tá? Mostrando ali a criança tendo contato com isso para ela conhecer os diversos tipos de manifestação cultural e também demonstrando aí interesse, respeito e participação frente a elas. Sempre valorizando a diversidade, tá? Sempre valorizando que, porque eu não pratico, a minha família não pratica aquele tipo de coisa, mas não é por causa disso que aquilo ali não presta, tá? Simplesmente que a sua família não gosta, não frequenta determinado tipo de evento, não significa que ele não presta. Tem que respeitar aí a diversidade cultural também, tá bom? Gente, agora a gente vai encerrar essa videoaula, porque a gente vai entrar em outra temática aqui, que já está dando 28 minutos, que é o tempo da videoaula certinho, tá bom? Não deixem de se inscrever, de curtir e continuar assistindo as videoaulas para a gente completar essa temática, tá bom? Se pegar a temática quebrada aí não vai ajudar em nada aí no seu concurso, tá bom? Então, bons estudos, pessoal, e até a próxima aula.